Ajudei minha amiga a superar o ex, mas ela se apaixonou por mim. Nunca pensei que dividir um apartamento na faculdade fosse mudar tanto a minha vida. Meu nome é Valentina, tenho 20 anos, e no segundo semestre da faculdade fui morar com a Catarina. A gente não era amiga no começo, só duas estudantes tentando sobreviver a provas, boletos atrasados e miojo de madrugada. Mas bastou uma semana dividindo o mesmo teto para eu perceber duas coisas. 1. Catarina era absurdamente bonita. 2. Ela namorava o cara errado. O nome dele era Ethan. Ethan aparecia no nosso apartamento como se fosse dono do lugar. Nunca tirava o tênis, largava a mochila no sofá, abria a geladeira e reclamava de tudo. Do suco, da bagunça, do cheiro da Catarina, principalmente dela. Você é muito sensível, sabia? Ele dizia rindo, enquanto ela ficava em silêncio. Eu fingia estudar no quarto, mas sempre ouvia. Sempre. Catarina era o tipo de pessoa que iluminava o ambiente sem perceber. Ria alto, usava camisetas largas, vivia com o cabelo preso de qualquer jeito e, mesmo assim, parecia saída de um filme. Às vezes, eu elogiava. Você tá linda hoje. Ela ria, jogava uma almofada em mim e respondia. Para, Valentina, você fala isso pra todo mundo. Mas não falava. Só pra ela. Talvez porque eu já tivesse percebido que Ethan não falava. Ele não elogiava, não ouvia, não cuidava. Só cobrava. Catarina sempre tentava agradar, mudar o jeito de falar, de se vestir, até de rir. E eu odiava aquilo em silêncio. Você merece coisa melhor. Eu disse uma vez, meio sem pensar. Ela arqueou a sobrancelha, defensiva. Você não conhece ele como eu conheço. Conhecia. Pelo menos o suficiente. Então veio a noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira. Catarina tinha saído dizendo que ia encontrar o Ethan para conversar. Voltou 2 horas depois com o rosto vermelho, maquiagem borrada e as mãos tremendo. Ela não disse nada. Só entrou no apartamento, largou a bolsa no chão e sentou no meio da sala. Eu desliguei a TV na hora. Cata... Ela tentou falar, mas a voz falhou. E então desabou. Chorou de um jeito que eu nunca tinha visto alguém chorar. Não era drama, nem cena. Era dor pura. Ele me traiu, ela disse entre soluços. Com uma menina do curso dele e... ainda disse que a culpa era minha. Sentei no chão com ela sem pensar 2 vezes. Puxei Catarina pro meu colo, mesmo surpresa com o próprio gesto. Ela agarrou minha camiseta como se fosse a única coisa mantendo ela de pé. Eu sou idiota, né? Ela perguntou com a voz quebrada. Meu coração apertou. Não. Respondi firme. Idiota é quem perde alguém como você. Ela ficou em silêncio. O choro foi diminuindo, mas ela não se afastou. Ficamos assim por muito tempo. Eu passando a mão no cabelo dela, sentindo o peso da cabeça dela no meu ombro. Naquela noite, Catarina dormiu no meu quarto, de mãos dadas. E, enquanto eu encarava o teto escuro, uma pergunta martelava na minha cabeça. Será que eu estava ajudando minha amiga ou começando a cruzar uma linha perigosa? Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes. Catarina fingia estar bem durante o dia. Ia às aulas, sorria para os colegas, fazia piadas no jantar. Mas à noite, quando o mundo ficava silencioso, ela se encolhia no sofá com um cobertor e o celular na mão, encarando a tela como se estivesse esperando algo. Ou temendo. Eu sabia o que era. Ethan não tinha desaparecido. Na verdade, ele parecia mais presente do que nunca. As mensagens começaram no terceiro dia após o término. Catarina me mostrou com as mãos trêmulas. A gente precisa conversar. Você tá exagerando. Foi só um erro. Eu ainda te amo. Ela bloqueou. Ele ligou. Bloqueou de novo. Ele criou outro número. Valentina. Ela me chamou uma noite com a voz baixa. Ele sabe meus horários. Meu estômago gelou. Como assim? Hoje ele apareceu na saída da minha aula. Levantei na hora. Ele falou com você? Tentou. Ela desviou o olhar. Eu fingi que não vi. No dia seguinte, Ethan apareceu no nosso prédio. Eu estava na cozinha quando ouvi a campainha insistente. 1, 2, 3 vezes seguidas. Catarina parou no corredor, pálida. Não abre, eu disse. Ele começou a bater na porta. Catarina, eu sei que você tá aí. Meu coração disparou.
Nunca tinha ouvido a voz dele daquele jeito. Alta, impaciente, quase agressiva. Vai embora, Ethan. Ela gritou do outro lado. A gente precisa conversar como adultos. Você perdeu esse direito. O silêncio durou alguns segundos. Achei que ele tinha ido embora. Então ele disse, num tom frio: Você não vai conseguir me evitar para sempre. Foi ali que algo mudou dentro de mim. Não era mais só raiva. Era medo. E misturado com ele, um impulso forte, quase irracional, de não deixar ninguém machucar a Catarina de novo. Nos dias seguintes, ele passou a, coincidentemente, aparecer em todos os lugares. No café perto da faculdade. Na biblioteca. No ponto de ônibus. Isso é perseguição, eu disse. Isso não é normal. Ela concordava com a cabeça, mas parecia cansada demais para reagir. Até a noite do barraco. Era sexta. Estávamos voltando juntas quando vimos Ethan encostado no carro, em frente ao prédio. Catarina parou de andar na hora. Vamos dar a volta. Não. Respondi. Minha voz saiu firme antes mesmo de eu pensar. Você não vai se esconder. Ele nos viu e sorriu daquele jeito falso. Finalmente, disse abrindo os braços. Você estava me ignorando. Sai da minha frente. Catarina falou, tentando passar. Ele segurou o braço dela. Eu empurrei a mão dele sem pensar. Não encosta nela. Ethan me olhou pela primeira vez como se eu fosse um problema. Quem você pensa que é? Meu coração batia tão alto que parecia que ele podia ouvir. Alguém que tá aqui. Respondi. Coisa que você nunca esteve. Ele riu, mas os olhos estavam escuros. Você tá colocando ela contra mim. Não. Catarina disse finalmente. Você fez isso sozinho. Ele se aproximou mais um passo. Catarina se encolheu instintivamente atrás de mim, e eu percebi. Ela confiava em mim. Vai embora agora. Falei. Ou eu chamo a polícia. O silêncio foi pesado. Pessoas começaram a olhar. Ethan levantou as mãos devagar. Isso não acabou, disse encarando Catarina. Você ainda vai precisar de mim. Ele entrou no carro e foi embora cantando pneu. Catarina começou a chorar ali mesmo, no meio da calçada. Eu abracei ela forte. Enquanto eu estiver aqui, sussurrei com a voz falhando. Ninguém vai te machucar. Ela levantou o rosto, me olhando como se estivesse me vendo pela primeira vez. E naquele olhar, entre o medo e o alívio, havia algo novo, algo perigoso, algo que eu ainda não estava pronta para nomear. Depois daquela noite, Catarina não dormiu mais sozinha. Não porque eu pedi, porque ela precisava. Ela dizia que o silêncio do quarto dela era alto demais, que qualquer barulho no corredor fazia o coração disparar. Então, acabava sempre no meu quarto, sentada na beira da cama, perguntando com a voz baixa: Posso ficar aqui hoje? E eu sempre respondia: Claro! No começo, a gente dormia distante. Cada uma de um lado, viradas pro teto, separadas por um espaço cuidadoso demais. Mas com o passar dos dias, esse espaço foi diminuindo sem que nenhuma das duas comentasse. Às vezes, Catarina acordava de um pesadelo. Eu sentia o corpo dela tremer antes mesmo de ela falar. Ele estava lá de novo. Eu puxava ela para perto. Só isso. Um abraço. Nada além. Mas o jeito que ela se encaixava em mim não era mais o de alguém que só busca consolo. Era confiança. E isso me assustava. Comecei a reparar em coisas pequenas. No jeito que ela me procurava com o olhar quando entrávamos em algum lugar. Em como sentava mais perto de mim no sofá. Em como ria das minhas piadas ruins como se fossem as melhores do mundo. Uma noite, enquanto fazíamos macarrão, ela encostou em mim sem perceber. Só um toque de braço. Mas foi o suficiente para eu congelar. Desculpa. Ela disse rápido. Não precisa. Respondi. Mas precisei me virar para a pia para ela não ver meu rosto. Porque eu sabia. Aquilo estava mudando. E eu tinha medo. Medo de confundir os sentimentos dela. Medo de ser só uma fase, uma carência depois do trauma. Medo de machucar alguém que já tinha sido quebrada demais. Então comecei a impor limites invisíveis. Menos contato. Menos abraços longos. Menos noites juntas. Catarina percebeu. Você tá estranha. Ela disse um dia sentando na minha cama. Eu te fiz alguma coisa? Suspirei fundo. Não. Então por que parece que você tá se afastando? Demorei para responder.
Porque você acabou de sair de um relacionamento difícil. Falei com cuidado. E você nunca viveu nada assim. Eu não quero ser mais uma confusão na sua vida. Ela ficou em silêncio. Por alguns segundos, achei que tinha feito a coisa certa. Então ela disse, com a voz firme, mas os olhos brilhando. Você acha que eu não sei o que eu sinto? Engoli em seco. Eu acho que você tá machucada. Eu estava. Ela corrigiu. Mas com você, eu me sinto segura. Meu coração bateu tão forte que doeu. Catarina. Eu sei que é estranho. Ela continuou nervosa. Eu nunca gostei de uma garota antes. Nunca nem pensei nisso. Mas quando você me protegeu, quando você ficou na minha frente dele, eu percebi que não era só gratidão. Ela respirou fundo. Eu gosto de você, Valentina. O mundo ficou pequeno demais. Minha primeira reação foi o medo. Você não precisa decidir nada agora. Falei rápido. A gente pode ir devagar. Ou não ir. Ela se aproximou um pouco mais. Eu não quero correr, disse. Só não quero fingir que isso não existe. Ficamos ali, sentadas na cama, tão próximas que eu sentia a respiração dela. Não houve beijo. Não houve promessa. Só a minha mão encontrando a dela, hesitante, como se perguntasse permissão. Ela entrelaçou os dedos nos meus. E naquele gesto simples, eu entendi. Não era mais amizade. Mas também não era algo que pudesse ser tratado com pressa. Era frágil. Novo. E por isso mesmo. Real. Do lado de fora, o mundo ainda era perigoso. E, em algum lugar, Ethan ainda existia. Mas ali, naquele quarto, pela primeira vez desde tudo, Catarina sorriu sem medo. A gente não chamou de namoro. Não no começo. Só começou a acontecer. Catarina passou a sair comigo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Café depois da aula, caminhadas sem destino, uma livraria pequena onde dividimos fones de ouvido e comentários sussurrados. Alguns selinhos roubados. E, sem perceber, começamos a dividir tudo. Meu moletom virou o favorito dela. O shampoo dela virou o meu. As músicas, os silêncios, os domingos preguiçosos no sofá. Às vezes eu parava e pensava, eu já vivi isso antes, já namorei, já amei, já me machuquei, mas com a Catarina era diferente. Parecia a primeira vez de novo. O primeiro olhar que segura mais do que devia. O primeiro toque que pede permissão. O primeiro sorriso que faz o peito apertar sem explicação. Ela ainda era cuidadosa, meio insegura. Às vezes perguntava, isso é normal? E eu respondia sorrindo, acho que não existe normal, mas existia a verdade. E isso assustava tanto quanto confortava. Até o dia em que o passado resolveu bater de frente com a gente. Estávamos andando de mãos dadas perto do campus. Não escondidas. Não desafiadoras. Só existindo. Foi quando eu vi Ethan. Ele parou no meio da calçada ao nos ver. O olhar dele desceu das nossas mãos entrelaçadas até o rosto da Catarina. O sorriso foi lento. Ruim. Então era isso. Ele disse se aproximando. Agora você virou isso? Catarina apertou minha mão. Não fala com ele. Sussurrei, mas Ethan não sabia calar. Você sempre foi confusa. Ele continuou. Primeiro eu, agora ela. Tá tentando chamar atenção? Eu parei de andar, respirei fundo. Soltei a mão da Catarina só para dar um passo à frente. Chega. Ele me olhou de cima a baixo. Olha só, a salvadora. Riu. Você acha que ela gosta de você de verdade? Ou você só é o remendo emocional da vez? Foi aí que a paciência acabou. Quer saber a diferença entre você e eu? Falei, num tom calmo demais para ser gentil. Eu não precisei trair, manipular ou humilhar ninguém para ser escolhida. O sorriso dele sumiu. Ela não é um prêmio que você perdeu. Continuei. Ela é uma pessoa que te deixou. Ele tentou interromper, mas eu não deixei. Você não a conhece mais, disse. Porque quem conhece não ameaça, não persegue, não tenta diminuir. As pessoas ao redor começaram a prestar atenção. Então faz um favor. Finalizei, olhando nos olhos dele. Some. Antes que você passe mais uma vergonha pública tentando controlar algo que nunca foi seu.
Silêncio. Ethan piscou algumas vezes, claramente sem resposta pronta. Olhou ao redor, percebeu os olhares, bufou. Vocês vão se arrepender. Não. Catarina falou pela primeira vez, firme. A gente não vai. Ele foi embora. De verdade dessa vez. Quando dobramos a esquina, Catarina parou de andar. Eu me virei para ela, pronta para perguntar se estava bem. Ela me abraçou. Forte. Obrigada por não me deixar diminuir de novo. Disse contra meu ombro. Segurei o rosto dela com cuidado. Eu nunca deixaria. Ela sorriu daquele jeito que só sorria comigo. E ali, no meio da rua, sem plateia, sem drama, encostou a testa na minha. Nada foi rápido, nada foi forçado, mas tudo foi real. E eu soube, com certeza, se fosse para me meter em encrenca por ela, eu me meteria de novo, sem pensar duas vezes. Depois daquele dia, o nome de Ethan virou só isso. Um nome, nenhuma mensagem, nenhuma aparição por acaso, nenhuma sombra rondando os nossos passos. Foi como se o mundo tivesse finalmente respirado junto com a Catarina. Ela voltou a rir sem olhar por cima do ombro. Voltou a dormir a noite inteira. Às vezes acordava antes de mim e ficava me observando, achando que eu não percebia. O que foi? Perguntei uma manhã, abrindo um olho. Nada. Ela sorriu. Só tô feliz. E aquilo bastava. Em algum momento, sem pedido formal, sem data marcada, a gente virou nós. Não teve quer namorar comigo? Teve dividir escova de dente, teve escolher filme juntas e dormir no meio. Teve fazer compras discutindo qual café era melhor. Teve vida. Catarina ainda descobria coisas sobre si mesma. Às vezes me perguntava meio tímida. Você gosta do que eu faço? Sim. Eu respondia sempre. Por que é você? Ela revirava os olhos, ria, me beijava a bochecha. Eu já tinha amado antes. Já tinha vivido relacionamentos longos. Mas com ela, tudo parecia inédito. Porque não era sobre intensidade. Era sobre segurança. Meses depois, o contrato do nosso apartamento venceu. Aquele lugar carregava memórias demais, boas e ruins. E pela primeira vez, foi a Catarina quem falou. E a gente podia ir para outro lugar. A gente? Perguntei sorrindo. Ela sorriu de volta. Encontramos um apartamento pequeno, mas claro. Janelas grandes. Um bairro tranquilo. Um recomeço que não precisava ser explicado para ninguém. No dia da mudança, sentamos no chão da sala vazia, cercadas de caixas. Engraçado. Ela disse. Esse é o primeiro lugar que é só nosso. Olhei ao redor. Nenhuma lembrança pesada. Nenhum medo escondido nos cantos. Só nós duas. E é o primeiro lugar onde eu não sinto medo de amar. Ela completou. Aproximei minha mão da dela, como sempre fazia. Ela entrelaçou os dedos sem hesitar. Ali eu entendi. Não fui eu que salvei a Catarina. Ela se salvou. Eu só fiquei. E talvez esse tenha sido o maior ato de amor que já vivi. Hoje, quando alguém pergunta como a gente começou, a gente ri. É uma história longa. Ela diz. E é mesmo. Mas termina simples, com duas amigas que se escolheram, com duas mulheres que aprenderam juntas, com um amor que não nasceu do caos, mas da permanência. E finalmente, sem a sombra de ninguém atrás da gente, só o futuro.